Boa noite, professora Rosilene Santos. Desde já, gostaria de agradecer a sua disponibilidade em contribuir com essa entrevista, que faz parte da avaliação da disciplina Práticas Pedagógicas 2, do 7º semestre do curso de Licenciatura em Computação da Universidade Federal Rural do Amazônia, a qual eu faço parte, sobre a responsabilidade da professora doutora Lucineide Nascimento. Professora Rosilene, eu gostaria de saber qual é a sua formação acadêmica. Bom, boa noite. Eu sou formada em licenciatura plena em pedagogia pela Universidade do Estado do Pará e também sou formada pela Universidade Federal do Pará em matemática. Sou também especialista em didática da matemática. Tenho alguns cursos de aperfeiçoamento em educação de jovens e adultos e também em tecnologias educacionais, e agora estou cursando o mestrado na UEPA com a linha de ensino de matemática. Fale um pouco pra gente sobre a sua história, o início da sua escolaridade. Houve algo que lhe motivou ou que lhe levou a pensar em ser uma professora? Eu sempre penso muito nisso, né? E eu acredito que eu nasci com esse dom, porque para mim é um dom. Desde cedo, sempre eu dei aula para meus irmãos, dei aula na minha vizinhança. Por volta de 14, 15 anos eu já dava aula de reforço em casa, aquele monte de criança, e eu ministrando aula. Durante eu fazer o Enem, né? O Enem, no caso, aquele vestibular que a gente fazia, eu sabia que era para dar aula, e aí escolhi a pedagogia. Como foi o seu processo de formação durante a sua graduação? Você lembra de alguma dificuldade que tenha lhe exigido muito esforço durante essa graduação? A grande dificuldade era estudar à noite, né? Eu tinha apenas 18 anos e entrei de primeiro na universidade, então eu sempre estudei pela manhã, e jovem, né? Começar a estudar à noite, pegar ônibus, sair da sua casa, chegar às 10, 11 horas da noite, era muito difícil. Mas foi um grande aprendizado, né? Não é um curso fácil, não era um curso fácil. Dentro da pedagogia, da licenciatura, os 4 anos que nós tivemos lá, eu tinha colegas que já trabalhavam, e isso me frustrava muito, porque eu não tinha a experiência de uma escola. Eu dei aula de reforço desde cedo. Mas me frustrou muito só dar aula de reforço, não ter a experiência de sala de aula. Até porque à noite não tinha essa facilidade que hoje nós temos, né? De fazer estágio, de você praticar a teoria que vem lá da universidade. A grande dificuldade era essa, de eu não poder praticar o que eu estava aprendendo. Mas para mim tudo era novo, tudo era muito bom. Eu só queria aprender e dar aula. Eu queria acabar o curso, eu queria dar aula. Como a senhora avalia a sua prática docente inicial, considerando o que o senhor aprendeu na graduação? Eu demorei muito para dar aula. Lembra que eu disse que eu queria dar aula? Eu passei num concurso e não tinha nada a ver com dar aula, ser professora. E nesse processo eu fiquei, acredito que mais de 10 anos sem dar aula. E Deus colocou para mim uma pessoa que colocou meu currículo num programa, que era o ProJovem, que era um programa de jovens e adultos. E lá eu comecei a ministrar aula. E nem foi na disciplina, na graduação, que eu tinha me formado primeiro, mas sim na de matemática. Então eu começo a dar aula na licenciatura, que eu ainda estava começando, né? Porque eu só uni a pedagogia com a matemática. E aí eu percebo mesmo que era isso que eu queria. Atualmente, como a senhora avalia a sua prática docente hoje, né? No caso, se a senhora tem pós-graduação, que a senhora já citou que tem, está fazendo mestrado, qual a importância desses cursos, né, para a sua prática pedagógica hoje? Eu sempre gostei de estudar. O professor, ele tem, né, por hábito, ter o estudo em primeiro lugar. Ele tem que estar sempre aprendendo, sempre atualizado, até porque o mundo, né, está precisando, está necessitando da gente estar mais na frente,
porque senão a gente perde as oportunidades. E eu sempre tive a questão do estudo em primeiro lugar. Então, quando eu comecei com a minha prática, o meu primeiro trabalho, ele foi fortalecedor, porque ele foi também desafiador. Minha primeira experiência numa sala de aula, eu tive que aprender, e isso foi me dado, porque o Projovem, que é a minha referência, ele tinha uma formação semanal, eu tinha que estar todo sábado formando, mostrando minhas experiências, compartilhando experiências com outros colegas que também estavam naquele mesmo programa, e isso me fortaleceu enquanto professora, enquanto prática. Então eu avalio que a minha docência, a minha trajetória profissional, ela é validada pela questão do meu estudo, porque se eu ficasse somente com a teoria, só com aquilo que foi passado, com o que eu achava que eu já estava sabendo tudo, eu jamais estaria onde eu estou. Eu sou uma professora que busco sempre conhecimento. Eu amo formação. Eu acho importante para nós as formações, as trocas, elas são importantes até dentro da escola, quando a gente compartilha as parcerias com as séries, com as experiências de outros colegas que passaram por nós ou que estão conosco. Isso é muito válido. Então, estudar sempre. Eu sempre estou estudando. Conte uma experiência bem sucedida, aquilo assim que você obteve assim um bom êxito no exercício da sua docência. Algum caso assim em específico? São várias, mas há uma que me marcou muito. Isso foi, como eu demorei muito para ser professora, quando fui professora, eu já fui de uma vez. Então, eu tive a experiência do Projovem. Nesse mesmo ano, eu começo a ministrar aula na Prefeitura Municipal de Belém, como contratada. E eu recebi da minha diretora o desafio de alfabetizar uma turma. Nessa turma, eram todos alunos de idade, fora da idade série, e sem ler, com problemas de família, de comportamento, agressivos. Então, foi muito complicado para mim. Experiência nenhuma. E eu disse que eu ia conseguir. E se eu não conseguisse também, não tinha nem como dizer não, porque ela me confiou aquilo e eu, inocente, que eu acredito que eu não faria isso agora, coloquei na minha frente e comecei a usar das práticas, das formações que eu tinha. E no final do ano, eu tinha 100% dos alunos não alfabetizados, lá no começo do ano. No final do ano, eu tinha já 99% alfabetizado. Eu sou a chamada professora 100% alfabetizadora, porque eu não fui o 100% nesse momento, por conta de um aluno ter ido embora da escola. Ele sempre fazia isso, quando chegava no final do ano, ele ia embora, mas ele foi alfabetizado, mas aí não conseguiu computar essa questão da alfabetização dele. Então, nessa sala, você via de tudo, do aluno que estava muito, muito grande, para os alunos menores, em termos de idade, de aprendizado. Eles estavam quase no mesmo nível. E a gente criou também as parcerias. Eu não fiz sozinha, a escola me deu suporte, porque quando você recebe uma turma dessa, é um desafio muito grande, muito grande. Você sobrecarrega todas as expertises de você. Você vai ter que criar parcerias fortes para cuidar com você daquela turma. Então, eu tinha auxílio da informática, da biblioteca e da própria direção da escola, que quando eu precisava de um material, de um apoio pedagógico, eu tinha. Então, daí que eu consegui alfabetizar os alunos. Fale-nos sobre alguma experiência desafiadora em sua carreira. A gente acabou de falar do êxito, né? Agora vem algo desafiador. Para mim, todo ano surge um desafio. Nós temos uma questão muito problemática e é desafiador, que é a inclusão. Então, todo ano nós recebemos alunos de inclusão, autistas, né? TDAH, sem laudo, que é a grande questão agora que nós estamos tendo.
alunos sem laudo que não podem ser atendidos porque não têm um laudo. Então você começa a trabalhar com você mesmo estratégias, porque você também não tem o apoio nesse momento, você não vai ter alguém para cuidar desse aluno, para estar do lado dele, até porque você não tem só um aluno, você tem 30 alunos dentro de uma sala que tem N situações, que vão desde o não saber escrever o nome, no quarto ano onde eu estou ministrando aula agora, até uma criança que precisa de um suporte que seria um auxiliar. Mas os desafios, eles vão sendo colocados e a gente vai tentando trabalhá-los. É difícil? É difícil. Nós precisamos hoje viver sempre com a ajuda dos colegas, com a ajuda de coordenação, a ajuda da própria direção da escola, porque não é o meu aluno, é o aluno da escola. Então, os desafios estão aí. Eu não lembro de um específico, porque quando eu estou vendo que a situação está ficando difícil, eu não fico sozinha, eu não trabalho sozinha, né? Até um momento eu estou sozinha naquela sala de aula, mas quando eu vejo que aquilo vai prejudicar o todo, eu já vou começando a buscar ajuda dos outros parceiros que a escola tem, né? Então, eu tenho desafios todo ano, todo momento. É um aluno que está com problema na família, é um aluno que está sofrendo violência, é a questão da inclusão, é um aluno que não consegue aprender, ele quer, mas não consegue, é um aluno que dorme na sala toda vez que eu passo um vídeo. Então, são N situações. A senhora já improvisou alguma metodologia durante as suas aulas e que tenha percebido algum êxito nisso? Sim, agora a gente está trabalhando a medida de tempo, eu vou vir mais no presente. E a medida de tempo sempre foi muito difícil de ser ensinado. Porque o aluno, ele só sabe ver hora no básico, no relógio digital. E nós temos que ensiná-los a ver no relógio analógico, né? Com os ponteirinhos, hora, minuto. E agora, estudando no mestrado, né? A gente está buscando muitas teorias, muitas situações que se agregam agora à minha prática. E eu nunca tinha pensado nisso, de trazer o relógio que eu usava, que eu desenhava no pulso quando eu era criança, quando não tinha dinheiro. E eu desenhava os relógios, porque eu sempre amei, eu amo relógio. Então eu desenhava os reloginhos circulares, quadrados, hexagonais. E veio aquilo na minha cabeça, de fazer os alunos desenharem os relógios nos pulsos, e aí eles desenhariam as horas que eu pedisse. Quando entrassem, quando saísse da sala de aula, e deu certo. Todo dia começo de setembro, perdão. Eles saem, todo dia meus alunos saem com um reloginho todo pintado, decorado, e com a hora que eu pedi. Não a hora que eles saem, porque eles já sabem essa hora. E aí eu estou percebendo que está dando certo. De uma memória afetiva que eu tinha, eu consegui transformá-la numa prática pedagógica exitosa, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Considerando o desenvolvimento das tecnologias, né, das TICs, na educação, como a senhora utiliza essas tecnologias na sua prática docente? Bastante. Eu sou professora da sala de informática, fui professora de sala de informática desde 2012. Então, tive por volta de 12, 13 anos de sala de informática. E eu gosto muito, eu sou apaixonada por tecnologia, gosto bastante. Eu estava até percebendo que eu não estou mais nem usando o piloto, porque eu sou acostumada a levar data show, tenho toda essa parte, eu não tenho como eu fugir disso. É mais forte, as formações que eu tenho são nisso, eu gosto muito. E sou conhecida dentro da escola por conta disso, dessa prática. Sempre tenho cabo, sempre tenho um recurso diferente, algo que vai modificar. E elas são estratégias maravilhosas para uma sala grande, para uma turminha que está ávida de conhecimento. Os jogos, né, as interações com o digital, elas são primordiais.
A senhora já pensou em desistir de ser professora alguma vez? Se já pensou, qual circunstância lhe levou a pensar isso? Hoje eu passei por uma situação bem complicada e veio a calhar agora essa pergunta, mas eu já tinha a resposta, porque hoje eu falei com a minha diretora sobre isso. A gente faz trabalhos, a gente divulga os trabalhos, e a melhor coisa é quando um aluno faz um trabalho e fixa em algum lugar para alguém passar e ver. Eles se sentem maravilhados, prestigiados. Só de ver seu trabalho ali, pode ser o que for. E segunda-feira eu fixei um trabalho numa outra escola que eu sou professora de matemática. E esses alunos fizeram cartazes com a logo de loja, promoção, foram pesquisar preços reais, fizeram encarte e segunda-feira eu fixei na parede. Para minha tristeza dos alunos, hoje foi tudo retirado. Alunos da outra turma, da manhã, rasgaram tudo. Na hora os alunos correram para perto para me procurar para saber o que tinha acontecido, porque eles estavam indignados. Pior fui eu, que fiquei mais indignada, porque é um trabalho valoroso, belíssimo, e foi todo jogado no lixo. E nessa hora a gente sai muito triste, porque não é fácil, tanto para o aluno como para nós professores, avaliar, dar o parabéns, requer tempo. E tu vê todo aquele trabalho jogado como se não fosse nada, né? Por conta de jovens que não sentem necessidade, não veem valor naquilo. E isso me entristece, me deixa com o pezinho atrás, mas não faz com que eu desista, porque foi isso que eu escolhi. Eu sei que é difícil, é uma profissão difícil, a gente lida com muitas situações complicadas no dia a dia, mas ver um aluno querendo, fazendo, construindo, e isso aí não paga nada, né? Não paga essa destruição, essa falta de respeito. Pelo contrário, me dá mais força. Eu sempre quis ser professora. Não é fácil, nunca vai ser fácil. Eu sei que a turma que está vindo agora, de colegas, para eles também vai ser difícil, muito difícil. É um preparo mental, é um preparo físico. Mas quando você gosta daquilo, você se joga. E eu sou muito otimista, né? Me chamam até de romântica por ver a educação desse jeito. Mas é o que eu gosto. É o que eu me dedico, quando eu procuro um curso é sobre isso. E isso me faz mais forte. Para situações como essa, de jogar, de destruir, de não aceitar aquilo, me tornam mais forte, mais ainda para poder pensar coisas melhores para aqueles alunos que ficaram tristes e desencorajados. O que a senhora diria aos alunos de licenciatura que estão no início da sua formação docente? Sejam preciosos para os professores de vocês, para os alunos que vocês vão ter. Olha, vem uma formação. Hoje eu participei de uma formação e o professor dizia que a gente tem que ser caprichoso no que a gente faz. E é verdade. A nossa profissão, ela é muito valiosa, Para alguns não, mas eu não quero saber para alguns. Eu quero saber para os meus alunos que estão dentro da sala, ávidos por tudo. Às vezes não é nem de conhecimento, nem de matemática, não é nem de português. Eles querem só estar lá, porque lá naquela sala de aula é o refúgio deles. A gente não sabe muito da vida deles, porque a gente só passa aquelas 4 horas, mas a gente tem que ser caprichoso com a nossa profissão. Tem que gostar muito, tem que estudar muito, tem que estar sempre na frente, porque eles são muito rápidos. Os alunos é assim, ó, quando vê já estão te deixando bem ali, encostado. Então tu tem que estar sempre atualizado, sempre procurando conhecimento que seja válido, um conhecimento válido, não vazio. Porque um profissional da educação, ele tem que ter isso. Ele tem que ter esse romantismo, ele tem que ter esse amor, ele tem que ter coragem, ele tem que ter otimismo. Ele não tem que vir com todas as mazelas. Vai estar lá, eu estou com todas as mazelas. Eu tenho problemas de saúde por conta da minha profissão,
Mas eu não vou deixar isso ir para que o meu aluno até pare de estudar porque eu tô chata, eu vivo mal-humorada. Não. Sempre sorriso no rosto. A gente consegue também muita coisa quando a gente compartilha. Se vocês verem, eu falo muito sobre isso. E quando a gente tem parceiros, colegas de trabalho que somem, porque vocês não vão conseguir fazer muita coisa sozinhos. Sempre estejam com alguém que vai somar com vocês. Seja um professor, o coordenador, o diretor. Busque seus direitos. Caprichem nas coisas que vocês fazem para os alunos de vocês. O melhor para eles. Porque vai ser bom para vocês. As práticas, elas vão ser regadas, até vocês chegarem onde eu estou. Porque daí eu saí. Eu fui licenciada, eu também tive que estudar muito, muito até hoje, mas eu estudei muito, 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 porque era o que eu queria. Não era uma segunda opção, não pode ser. A nossa profissão que nós escolhemos, que nós estamos aí nas universidades, ela não pode ser a segunda opção. Ela tem que ser a primeira e a melhor. Educar é um dom e também é partilhar as coisas que você sabe. É ter empatia com o outro, é saber que o outro também precisa de você. E a melhor coisa, lá na frente, é vocês verem um aluno, tu encontrar um aluno bem, seja em qual profissão ele estiver, bem, e abrir aquele sorriso para ti dizer: obrigada, professor, obrigada, professora, eu estou aqui agora, eu venci. Porque eles não têm sonhos ainda, eles perderam. A nossa classe, pelo menos a que eu trabalho, é uma classe periférica, com poucos recursos, os sonhos são poucos, quase nem tem sonho. E a gente tem que motivar, colocar para frente mesmo, porque para eles foi dado tudo, igual para todo mundo. Deus deu para todo mundo igual, nem mais nem menos. Inteligência, sabedoria, capacidade. Eles precisam só do impulso, uma motivação, de um professor que seja um exemplo para eles. Vocês vão perceber que eu sou muito otimista, mas é porque eu quero ver a educação assim, mesmo com tudo, com spray de pimenta, com os salários sendo arrochados, a gente perdendo os direitos que muitos conquistaram para nós e a gente está perdendo tudinho. Mas eu acredito que se eu gostar do que eu faço, eu vou conseguir e vou devagar buscando os meus direitos, porque eu não posso também ficar parada. Politicamente a gente tem que estar sempre atento, atualizado também, para que a gente não se torne oco. A educação, ela é muito viva, ela se transforma a todo tempo, e nós não podemos ficar parados. Então vocês estão estudando, boa sorte. Eu nunca deixei nenhum licenciado triste, pelo contrário. Vocês estão estudando, então vocês estão conhecendo, vocês sabem, vocês estão aí e vocês sabem o que é o melhor. Então cuidem disso, cuidem da melhor forma, caprichem, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, professora Rosilene, pela sua contribuição.